Pipoca Nanquim na área, hoje só com Bruno Zago, e eu vou trazer pra vocês aqui 10 curiosidades sobre o Homem-Aranha. Aproveitando que o Cabeça de Teia ganhou aí um trailer do seu primeiro filme solo no universo da Marvel. Então vamos lá, primeira curiosidade, vocês sabiam que o Homem-Aranha já foi chamado de Superman em uma história oficial sua? Pois é, foi em The Amazing Spider-Man 3 que marcou a estreia de um dos mais perigosos inimigos do Homem-Aranha, o Dr. Octopus. Só que não sabe o que aconteceu, ninguém sabe se foi coisa do roteirista, no caso era o Stan Lee, ninguém sabe se foi sem querer por parte do Stan Lee ou se foi um problema depois encontrado e feito pelo letrista, ninguém sabe. O caso é que a DC Comics deve ter dado muita risada, porque em determinado balão o Dr. Octopus chama o Homem-Aranha de Superman. Olha só, vocês estão vendo o quadrinho aí. Que vacilo da Marvel. Você sabia que a bunda da Mary Jane já saiu impressa em uma capa da Marvel Comics? Pois é, que negócio é esse? Me conta que eu quero ver. Quando a revista do Ultimate Homem-Aranha completou 100 edições lá nos Estados Unidos, a Marvel achou que seria bacana fazer 100 capas alternativas para comemorar a ocasião. E aí chamaram um monte de artista de renome. Todd McFarlane, John Romita Jr., Sal Buscema, Mike Deodato, Joey Quesada, enfim, um monte deles. E chamaram também o Frank Cho, que é conhecido por desenhar mulheres voluptuosas, por ser um desenhista bem sacana. E a capa que ele fez foi a Mary Jane saindo do banho com uma toalha enrolada na cabeça, se enxugando aqui e a bunda aparecendo. Só que ela estava parcialmente coberta pelo dedo do Homem-Aranha, assim ó, levantando o polegar. Isso causou maior polêmica na época e a Marvel teve que pedir para o desenhista cobrir essa parte, ela censurou a capa e o Frank Cho teve que fazer a toalha depois tampando a busanfa da Mary Jane. Você sabia que existe um Homem-Aranha italiano? Pois é, a Itália também tem seu Homem-Aranha, mas o que é isso? É uma série de vídeos que foi criada e postada no YouTube em 2007 e vocês estão vendo as imagens aí. A Aurugo Entertainment, que era um coletivo australiano formado pelo diretor Dario Russo e por um monte de amigos dele da faculdade, criou essa paródia do personagem preferido deles, o Homem-Aranha, que se chamava Italian Spider-Man. Surgiu como um projeto de faculdade deles e eles fizeram como se a produção fosse ambientada no final dos anos 60, tanto que ela é até feita envelhecida de propósito. O caso é que o negócio é muito bem humorado, ele é escrachado de propósito, ele é mal atuado de propósito, ele tem um monte de absurdos, tudo proposital para dar um ar nonsense ao projeto. O mais absurdo é que o personagem principal ele é politicamente incorreto, fumante, mal criado e cheio das graças, né? Ele tem todo tipo de poder que o verdadeiro Homem-Aranha não tem. Ele tem teleporte, ele pode voar, ele tem super velocidade, fora alguns poderes bizarros que os caras pensaram, como o poder, ele faz as galinhas conseguirem botar ovos e ele tem um bigode boomerang explosivo. Tanta gozação assim angariou fãs pelo mundo inteiro e o vídeo foi bastante visto no YouTube e tem inclusive fãs aqui no Brasil. O Danilo Beirute já fez ilustrações homenageando o Italian Spider-Man. Sabia que o Homem-Aranha já teve uma música composta pelo Queen? Bom, dizer que foi pelo Queen inteiro é exagero, mais especificamente pelo Brian May, o guitarrista da banda. Acontece que nos anos 90, uma emissora de rádio, a BBC, decidiu fazer um show do Spider-Man, episódios de 5 a 7 minutos voltados para o Homem-Aranha. Durou 50 episódios e as histórias traziam diversos personagens conhecidos do universo do Aracnídeo, e inclusive outros personagens da Marvel, né, como o Quarteto Fantástico e o Doutor Destino. Acontece que o Brian May foi contratado para compor os arranjos do show, e ele escreveu e tocou a música tema, The Amazing Spider-Man, em março de 1995. Ele se envolveu tanto com o programa que, além dessa música, ele acabou se tornando coprodutor. Fizeram depois até mesmo um CDzinho em que tem todas as músicas do show e se bobear você encontra à venda por aí. Você sabia que o Peter Parker já trocou ideias com Bruce
Wayne. Não, mas não foi chamado exatamente de Bruce Wayne. Na verdade, ele ia se confidenciar e pedir conselhos a um tal de Bruce. Isso aconteceu no desenho The Amazing Spider-Man, que começou em 1994, no embalo da série dos X-Men, lá dos anos 90. Esse desenho, inclusive, passou aqui na Rede Globo. O pessoal lá do desenho, os produtores da série, os roteiristas e tal, eles fizeram uma gozação. Eles pegaram o nome Bruce Wayne e deram pra uma gárgula dentro do desenho, mas é claro que chamada apenas de Bruce. Eles sabiam que era uma referência a Bruce Wayne. E botaram o Homem-Aranha lá pra subir num prédio e ficar conversando com a gárgula. Olhe pra eles lá embaixo. Aposto que cada um tem alguém próximo. Eu me sinto tão distante. Não tenho ninguém, exceto você. E o melhor de tudo, você ri de todas as minhas piadas. Bruce, você é um caritano, mas eu gostaria de ter alguém um pouco mais bonitinho pra conversar. Talvez como Felicia Hart. Acontece que isso deu certo e eles incorporaram a série. Então, vários episódios, o Homem-Aranha aparece trocando ideia com uma gárgula chamada Bruce. O Batman participando das aventuras do Homem-Aranha. Parece que o camaleão chegou. Continue sorrindo, amigão. Todo super-herói, seja da Marvel ou da DC, acaba migrando uma hora ou outra para os videogames. E o primeiro jogo do Homem-Aranha data de 1978. E na verdade não é bem um jogo de videogame. É uma história em quadrinhos dentro de um cartucho na qual você vai decidindo os rumos dela apertando alguns botões. Então basicamente são livros adaptados de forma interativa para o computador. Ou seja, apareciam textos na tela e o jogador ia escolhendo a ação do Homem-Aranha a partir desses textos. Esse, na verdade, foi o segundo jogo da Marvel com essa proposta. Eles fizeram um do Hulk antes disso e depois terminaram a trilogia com Tocha Humana e Coisa. Na história, o Homem-Aranha precisava salvar o Clarim Diário da ameaça do Electro, do Lagarto e de outros vilões. Falando dos quadrinhos do Homem-Aranha agora, você sabe qual foi a primeira aparição do personagem aqui no Brasil? Foi em 1968, na revista Álbum Gigante, O Poderoso Thor, número 11. E foi com a história A Ameaça do Homem Moldado. Vocês podem ver aí que o personagem estampou a capa, né, com um destaque. Só que a estreia foi um tanto quanto descontextualizada. Pois essa história que foi lançada aí, ela correspondia à edição 28 de The Amazing Spider-Man. E não era a Amazing Fantasy XV, que contava a história de origem do personagem. Então, há quem argumente que essa publicação não passou de uma formalidade para testar a aceitação do herói aqui no Brasil e decidir se ele tinha potencial para ganhar uma revista própria ou não. Essa aceitação não deve ter sido muito boa não, porque o herói só voltaria a aparecer no Brasil um ano depois, em 1969, agora sim em revista própria, Homem-Aranha número 1, que dentro já trazia 3 histórias, 2 delas tiradas da primeira edição The Amazing Spider-Man número 1, a primeira original lá dos Estados Unidos. Essa revista, Homem-Aranha da Ebal, durou 74 edições. Foi o título de maior vendagem da editora na época, bem como o mais longevo. Você sabia que existe uma versão em quadrinhos do Homem-Aranha brasileira? Pois é, e de um artista que alguns dos nossos inscritos conhecem bastante, o Vitor Cafage, que escreveu as tirinhas do Bunny Parker, o pequeno Peter Parker. Ele começou essas tirinhas em agosto de 2008, colocando elas todas online, né, num site dele, que era o Peter Parker criancinha enfrentando desafios corriqueiros dessa fase da vida, bem no estilo Peanuts e Calvin e Haroldo. O mais legal é que ele respeita muito a mitologia da Aracnídeo da Marvel, então tem várias referências aos quadrinhos do personagem e também a outros personagens do universo Marvel, como por exemplo o Capitão América é o grande ídolo do pequeno Parker, e após umas 150 tirinhas divididas em 3 temporadas, o Vitor Cafage decidiu encerrar o projeto, que infelizmente por questões de direitos autorais nunca veio a ser impresso, mas você pode conferir todas elas no site do Vitor Cafage, que o link está na descrição. Agora vem uma bem bizarra. Você sabia que o sêmen do Peter Parker é radioativo e mata? Pois é, a Marvel publicou isso, ó, essa ideia super legal nessa revista aqui, Homem-Aranha Potestade, que é tida como uma das piores histórias já escrita para o personagem. A proposta já começou errada quando a Marvel anunciou que essa aventura aí seria o Cavaleiro das Trevas, The Dark Knight Returns, do Homem-Aranha. Então criou lá uma história futurista, os heróis estavam todos amargurados e aposentados, uma sociedade distópica, né? Os heróis foram banidos e tudo mais, e o Homem-Aranha estava lá vivendo
triste com seu uniforme guardado, amargurado pelos reveses do destino. Só que as ideias eram todas ruins, sem personalidade, roteiro confuso, nada funcionava. E aí chegou o auge, o momento mais irritante. A Mary Jane estava morta nessa história e revela-se que ela morreu porque ela transou com o Homem-Aranha e o sêmen dele, o esperma dele, é radioativo. Vê se pode. A história saiu aqui pela editora Panini, então se você quiser conferir, basta procurar nos sebos, não que eu aconselhe. Você sabia que o Homem-Aranha correu o risco de nunca vir a público, de se tornar um projeto engavetado para sempre? Pois é, o Stan Lee chegou para o então chefe dele na época, dono da Marvel na época, o Martin Goodman, e falou da ideia desse novo herói dele, o Homem-Aranha, né? Ele queria um herói com poderes de inseto. Um mosquito não ficava legal, né? O Homem-Formiga ele já tinha, então ele surgiu no Homem-Aranha. Eu estava tentando pensar em um novo personagem. E, obviamente, uma das decisões mais importantes a tomar seria: qual é o superpoder que o personagem tem? Nós já tínhamos o homem mais forte do mundo, alguém que podia voar e assim por diante. O que foi que restou? E então vi uma mosca na parede e eu pensei: uau, não seria legal se eu tivesse um personagem que pudesse grudar na parede como um inseto? Então eu disse, é o que vou fazer, mas eu precisava de um nome, os nomes são muito importantes. Então pensei na coisa mais lógica, Homem-Inseto. Mas não parecia glamouroso ou dramático. Eu pensei, Homem-Mosca? Não, isso não serve. Homem-Mosquito? Eu segui uma lista e cheguei na aranha. Homem-Aranha. Eu não sei porquê, mas pareceu dramático, assustador. E só que o Martin Goodman falou, você é louco, cara, as pessoas detestam aranha, esse personagem nunca vai funcionar, esqueça. Só que existia uma revista chamada Amazing Fantasy, que ia pro último volume, o número 15. E o Stan Lee falou, bom, já que a revista tá cancelada e é o último volume mesmo, pelo menos deixa eu completar as páginas da revista com a minha historinha aqui do Homem-Aranha. E ele falou, beleza, aí não temos nada a perder, coloca o seu tal do Homem-Aranha lá na Amazing Fantasy. Ele colocou e explodiu, foi um sucesso absoluto, todos adoraram o Peter Parker. E claro, depois disso ele já ganhou uma revista própria, The Amazing Spider-Man. 10 curiosidades, feito galera, agora é só a gente começar a preparar aqui um top 10 dos quadrinhos do Homem-Aranha. Vocês gostariam de ver um top 10 aqui no canal? Devo chamar o Alexandre Danielzinho pra isso? Deixa o seu joinha, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal e me diga aí o que vocês acharam aí desse tipo de programa mais papum aqui, eu falando com vocês essas curiosidades. Todas elas foram retiradas aqui do livro Quadrinhos no Cinema, escrito pelo próprio Pipoca Nanquim. Olha aí que beleza. Então eu não sei se esse livro ainda tem à venda aí, mas se vocês procurarem nas grandes lojas é capaz de vocês achar uma reba aí sobrando, uma coisa assim, tá? Ou em sebo, sei lá. Enfim, quem tem, tem. Eu não sei se ainda existe até hoje, mas foi tudo retirado daqui, tá certo, galera? Pipoca Nanquim também é cultura, principalmente cultura quadrinística. Um abraço, tchau, tchau.